Eu vou começar agora aqui no sofá, conversando com o Padre Alisson, já para a gente começar falando um pouquinho sobre esse momento, né, tão importante para nós cristãos, né, Padre? Vamos começar do começo, né, eu sempre falo isso. O que é a Quaresma, Padre? Então, bem, com a celebração do início, né, das cinzas, hoje celebramos quarta-feira de cinza, a celebração da imposição. Então, a igreja inicia-se um tempo quaresmal. Este tempo quaresmal são 40 dias em que somos convidados a prepararmos o nosso coração, a meditarmos. Se olharmos bem nas Sagradas Escrituras, 40 é sempre um número simbólico. Nós temos 40 anos que o povo passou para o deserto. O próprio Cristo foi 40 dias e 40 noites ao deserto. E depois disso toma-se uma grande decisão, a entrega definitiva ao projeto do Pai. Então, Quaresma aparece para nós como esse tempo de purificação, este tempo de preparação, este tempo de penitência. E que durante o tempo da Quaresma se coloca algumas práticas penitenciais. É um momento em que muitas pessoas hoje procuram a confissão, a prática da caridade, voltar o olhar para dentro de si, fazer uma revisão de vida e se perguntar, durante esses 40 dias, o que é que eu vou buscar para a minha vida? O que é que eu desejo realizar durante este tempo como um processo de conversão? É interessante que 2 pilares podem determinar este tempo. Primeiro, a conversão pessoal. Somos convidados a converter o nosso coração, olhar para dentro de nós e percebermos assim, neste tempo, que prática, que ação eu irei abraçar para melhor viver a graça de Deus. Depois, a prática da caridade, né? Somos convidados a exercer esta caridade, a exercer este sentimento de compaixão. Se olharmos as leituras deste tempo, vai dizer, né? Jesus se reveste de compaixão. Então, somos convidados a ter essa compaixão. E algo muito comum, né? Já iniciando a Quaresma, é a abstinência de carne. Né? Então, hoje a igreja pede para os fiéis fazer um jejum, né? Guardar uma refeição. Então, geralmente se orienta que se apenas uma única refeição completa e que ela seja uma refeição simples, modesta, e que aquelas pessoas que têm acima de 18 anos, até os 60 anos, que possa fazer um jejum mais forte, tirando uma refeição, tirando um doce, tirando algo que você tanto deseja para este dia. Então é um dia orante, é um dia onde a gente lembra aquela experiência do livro do Gênesis, né? Lembra que sois pó e ao pó irá voltar, que somos barro, né? É engraçado que o livro do Gênesis vai dizer que o sopro da criação está em nós. E é sempre importante nós lembrarmos deste sopro divino que nos ajuda, que nos conduz. E sem ele, nós somos pó. Padre, eu queria que o senhor explicasse para a gente por que a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e o que significa essas cinzas, né? Que a gente vê que hoje os padres vão lá, colocam na nossa cabeça, quem já foi na missa hoje já recebeu, né, essas cinzas. O que significa esse gesto? A missa de cinzas, ela começa, né, com a imposição. Aí o padre diz, convertei-vos e crei no Evangelho. Ou lembra que sois pó e ao pó irá voltar. Então, esta celebração, ela marca o início de uma caminhada penitencial. Este pó, esta origem, nós somos convidados a voltar ao princípio da existência humana. E por isso, como eu falava antes, este tempo de conversão, este tempo que somos convidados a lembrarmos dessa existência de Deus, a primeira leitura de hoje vai dizer, rasgai o coração, não as vestes. Porque é um convite para que possamos mesmo olhar para dentro de nós, percebermos o que é que precisamos mudar. Então, por isso que esta celebração, ela inicia nessa prática penitencial. E aí vai nos convidar a vários outros momentos, né? Seja as celebrações penitenciais, seja a vivência da confissão. Durante esses 40 dias, nós temos aí vários desafios e propostas para ser vivenciadas, né? Seja a questão do jejum, seja a questão da caridade, seja a questão de intensificar a vida de oração,
né? Então, é um momento em que nós somos convidados a olhar para dentro de nós e perceber o que é que eu preciso valorizar, o que é que eu preciso deixar para trás que não está agradando a Deus e o que é que eu preciso modificar. Eu não posso passar pela Quaresma sem mudar nada. Eu não posso fazer a vivência da Semana Santa sem caminhar com Cristo. Por isso que este tempo que se inicia hoje, ele marca uma caminhada até a ressurreição. É uma preparação. É uma caminhada de autorreflexão, de autoconhecimento, né, Padre? Isso. E tudo isso não é inspirado e centrado em nós. É a partir da experiência de Jesus Cristo. Nós caminhamos com Ele junto e para a cruz. E esses 40 dias vão nos preparando para celebrarmos o mistério do Tríduo Pascal. Não é só um fato de estarmos voltando o nosso coração para dentro de nós por um tempo só. É uma grande preparação para este Tríduo Pascal, para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E também fica claro para nós, né, os textos bíblicos também nos colocam nessa vertente, né? É preciso olhar para a cruz de Cristo e caminhar com a nossa cruz. Só mais uma pergunta, que daqui a pouquinho eu vou ali no irmão Marcos Vinícius, que já está com a gente. Ele trouxe umas dicas de leitura para esse momento, inclusive para te ajudar a entender e saber como passar esses 40 dias de uma forma eficaz mesmo, né? Uma forma assim dentro da Quaresma. Mas explica para a gente o que é a penitência, Padre. Pronto. Geralmente as pessoas sempre, quando procuram a confissão, diz: Padre, eu quero a penitência. Padre, qual é a penitência, né? Depois de todo esse exame de consciência, de contar os pecados? Então, geralmente é uma prática, uma ação em que você é convidado a fazer a partir da realidade ou do contexto em que você mesmo apresenta. Então, a penitência ela pode ser algo voltado para si, voltado para o próximo. Ela pode ser uma ação onde eu preciso, por exemplo, intensificar mais determinadas questões da minha vida que muitas vezes eu negligenciei. A penitência de termos um tempo mais de oração. A penitência de nos comprometermos a praticar uma caridade com o próximo neste tempo. Aquele jejum, porque muitas vezes as pessoas imaginam: hoje eu não vou comer carne, não vou comer mais doce durante esses 40 dias e depois eu extrapolo. Então, uma das penitências era aquilo que eu guardei, que eu não consumi, que eu pudesse lembrar de alguém que passa por uma Quaresma todos os anos, durante todos os dias, que sofre na carne o sofrimento, o abandono. Muitas vezes o que eu gosto, tem tantas pessoas que têm vícios, que têm realidades assim que poderia fazer uma penitência de amenizar, de olhar o essencial. Então, hoje nós temos as questões morais, que podem entrar também como algo na penitência, as questões pessoais, aquilo que são os nossos conflitos, e também podemos fazer essa penitência social. O senhor falou assim, ó, podemos fazer. É a pessoa que vai saber o que é uma penitência para ela, ou ela tem que procurar um padre para ele orientar o que ela tira, o que ela deixa de fazer durante a Quaresma? Hoje em dia temos várias práticas, né? Se você olhar na internet, tem vários modelos, e até no ato da confissão, né? Muitas vezes quando a pessoa vai para a confissão, ela sempre pede a penitência e o padre, a partir daquele contexto, vai colocar. Mas é interessante percebermos que este caminho da penitência que nós vamos buscando, é preciso nós olharmos o que é que precisamos. Porque muitas vezes eu posso dizer: olha, Keisi, você tem que fazer um caminho assim. E você perceber que tem que caminhar por outro lado. Por exemplo, você fala que precisa mais intensificar uma mística nesse período da Quaresma com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é intensificar a vida de oração, a participação da Eucaristia, a vivência, né, da via sacra, dos ritos penitenciais que é proposto para este tempo. Então, a partir desta realidade pessoal que a gente apresenta a penitência. Fora aquelas que a gente já sabe que a própria igreja orienta e muitas vezes a própria paróquia vai colocando: olha, temos como penitência durante este tempo isso e aquilo. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou continuar conversando com o Padre Alisson. Vou responder as perguntas daqui a pouquinho. A gente responde as perguntas das pessoas que estão mandando pra gente. Vamos continuar falando com o Padre Alisson aqui? Vamos chegar naquele momento, né, que a gente está doido para saber. Padre, comer carne pode ou não pode? É a grande pergunta do povo. Quais são os dias, padre, que eu a acho que igreja sempre tem dúvida, né? recomenda?
hoje, na quarta-feira de cinza, às sextas-feiras, né? Então, a igreja recomenda para aquelas pessoas que 18 a 60 anos, que faça um jejum, uma abstinência de carne, hoje, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Muitas práticas foi criada ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. Então, peraí. O certo é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Esse não pode de jeito nenhum. Justamente, a abstinência e a gente substitui. Geralmente, a tradição é o peixe. Então, nesse dia, a gente se alimenta de peixe e atrelada àquela ideia do jejum. São refeições pequenas, retira-se os doces, retira-se muitas vezes bebida, líquidos, uma refeição modesta, onde possamos nos alimentar, mas também lembrar que esses 2 dias a gente entra em comunhão com esse mistério maior. O início de uma caminhada penitencial e a Sexta-feira Santa, onde nós nos unimos ao próprio Cristo, a sua caminhada de salvação por todos nós. Então, a igreja sempre coloca essas 2 datas. Muitas pessoas, devoções, práticas pessoais, a partir de algumas vivências espirituais, fazem todas as sextas-feiras do tempo da Quaresma ou até mesmo do ano. Se nós olharmos o apostolado da oração, a maioria das senhoras tem uma das promessas, né, ao Sagrado Coração, guardar este dia, a sexta-feira, como um dia mesmo de reparação, de jejum, de oração. E aí também não se alimenta de carne neste dia e tem suas refeições modestas. Mas isso é uma decisão. Isso é uma decisão pessoal, a partir de uma experiência orante, a partir de um retiro, a partir de processos de vida. Porque para muitas pessoas, como o irmão estava falando, esse processo de conversão, ele precisa de tempo. Ninguém chega numa quaresma e vai sair dela totalmente purificado ou totalmente salvo. É interessante nós respeitarmos o tempo para nós irmos entrando nesta comunhão com o Pai. E são práticas penitenciais. São opções pessoais que vai se fazendo parte da vida. Muitas pessoas chegam, padre, a minha confissão é essa. E a gente orienta, olha, como uma das penitências que você vai levar desta confissão é a modesta na alimentação, a tirar alguma coisa ou outra para que você possa caminhar por um tempo. Mas se a pessoa, por exemplo, não comi carne hoje, que é quarta-feira de cinzas, não pode. Hoje não pode. Mas aí eu quero ficar durante os 40 dias sem comer carne, eu posso? Pode, é uma opção sua. Aí é já opcional. É uma opção sua e uma escolha como uma penitência. Durante 40 dias, a partir da quarta-feira de cinzas até o início do tríduo pascal, eu vou fazer a abstinência de carne. Muitas pessoas dizem, durante este tempo eu vou tirar líquidos, refrigerantes, sucos, bebidas. Outras pessoas dizem, eu vou diminuir o uso do celular, o uso de alguma coisa que muitas vezes eu gosto. Então, é um tempo onde eu escolho uma coisa, uma prática, uma ação, onde eu poderia diminuir para melhor viver a graça de Deus. E é interessante sempre termos no nosso coração aquela penitência que nós estamos realizando. Nós vamos crescer espiritualmente para quê? Porque senão a gente tira só as vestes e não rasga o coração. A primeira leitura de hoje. Toda penitência, todo jejum, toda oração, ela precisa começar de dentro para fora. É esse o ideal da Quaresma. Não é simplesmente nós irmos hoje para a celebração de cinzas, passarmos 40 dias sem comer carne e não mudar em nada. É preciso converter. Lembra-te que sois pó e ao pó irá voltar. Convertei-vos e crei no Evangelho. Eu acredito que durante esses 40 dias, quando a gente realmente se entrega a esses propósitos, depois dos 40 dias, acredito que esse comportamento que você teve vai permanecer, porque você vai ver o tanto que fez bem para a sua vida espiritual e para o seu corpo também, que os 40 dias vão, delongar aí pela vida. Eu sou padre novo, Tenho 3 anos e eu comecei meu ministério no Morro da Conceição, em Recife. E eu achava muito interessante como aqui em Campinas, onde eu estou atuando, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a dimensão das confissões. Eu sempre gostei, neste tempo, de ouvir as confissões.
E é muito bonito quando depois o povo volta dizendo: Padre, eu fiz uma experiência tão profunda neste tempo quaresmal que tocou a minha vida, que modificou. É um tempo de conversão. Né? Existe uma música que a gente geralmente começa as celebrações dizendo: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Então, para muitas pessoas, é uma oportunidade de encontro com o Senhor, de encontro consigo mesmo, de perceber que as suas ações, que aquilo que está trilhando para a sua vida precisa modificar algumas coisas. Amém. E é um tempo muito bonito, porque a liturgia nos leva ao deserto. Eu estava olhando o livro que o irmão está apresentando e já digo a todos, é uma experiência belíssima, diária. A profundidade dele, né, toca o nosso coração nesse sentido. Nos leva ao deserto. O deserto é o deserto pessoal. É as nossas crises, é as nossas tribulações, é muitas vezes as dificuldades do dia que vamos passando. São os desertos. E todo deserto, ele é passageiro. Amém. Não existe um deserto para sempre. O deserto é passageiro, porque logo depois dele nós vamos ter a vitória. Tem que perseverar então, e ter fé sempre, é né, interessante perseverar, confiar e acreditar neste tempo. Amém. Padre, uma curiosidade. Não pode comer carne. A O que o quaresma padre é um come? tempo de reflexão. Quando não pode? O que você coloca na sua Por um refeição? costume, né, eu aprendi, eu sou um menino criado com vó. Então, eu trago Come bem, então. algumas origens, né, da minha avó, que foi quem me iniciou na fé. Então, pela manhã, geralmente, eu como um pedaço de tapioca, que é algo muito comum para nós do Nordeste, sem nada, com café, sem açúcar, que eu já tomo café sem açúcar. Almoço, peixe, arroz e feijão só. E à noite, dependendo da circunstância, uma crepioca com queijo. Ó, tá vendo, gente? E o irmão Marcos Vinícius, como é que é aí o jejum? Bem, o meu jejum, por tradição familiar, eu aprendi que a gente não faz nenhuma refeição até a hora do almoço, né? Aí o almoço, assim, a gente tem que controlar para ser mais modesto, né? Mas o que for servido na mesa eu como. E aí, à noite, geralmente um lanche, né? Toma alguma coisa, um leite, um suco, alguma coisa assim, uma fruta. Entendi. Agora vamos ver se vocês estão certos com essa dieta, com esse jejum de vocês aqui? Será que tá faltando alguma proteína, alguma vitamina aí para a refeição? E olha só, gente, vou ajudar ela ali rapidinho, mas enquanto eu ajudo ela aqui, eu queria que o Padre Alisson falasse sobre o que o irmão Marcos Vinícius falou. A gente está falando do jejum, da penitência, de tudo isso, né? Mas nada adianta se a gente não tiver um diálogo com Deus, essa intimidade com Deus, né, Padre? Isso é fundamental. Tem um princípio na teologia que diz que tudo aquilo que não é assumido não é redimido. A oração nos dá esta dimensão de, primeiramente, assumirmos as nossas fraquezas e, diante de Deus, apresentar a Ele aquilo que mais necessitamos. Então, neste tempo quaresmal, seria algo que nós poderíamos adotar para a nossa vida, uma prática orante. Todos os dias, meditarmos um pouco da palavra de Deus e nos perguntar o que é que esta palavra fala para a minha vida. Amém. Quais são os elementos que eu me encaixo e que eu posso mudar, que eu posso transformar. A oração sempre vai me levar à ação. E aí entra a uma prática da caridade. Amém. A partir daquele momento em que eu reconheço, em que eu assumo esta grandiosidade do amor de Deus em minha vida, eu quero que outros também possam conhecer este amor. Amém. Eu também me apresento como via de santidade, caminho para que outras pessoas possam encontrar Deus. Levar esse ensinamento para outras pessoas, Leva né? esse ensinamento. E Padre, enquanto o senhor vai falando, vem chegando aqui, o irmão também vem para a gente ir comendo. E este ensinamento nos mostra esta dimensão de que a oração feita de coração aberto para Deus, sempre nós somos convidados a nos aproximarmos desta graça. E quando nos aproximamos do amor de Deus, desta graça, nós somos agraciados e nós fazemos uma boa quaresma. Amém. Gente, olha só, vamos fazer uma quaresma diferente?
Vamos realmente aprofundar nessa experiência espiritual com o Pai, com o nosso Pai Eterno? Então, ó, já tem uma dica para você aí? Não vai comer carne? Vamos comer essa omelete agora? Já agradecendo a presença dos meus convidados. Padre Alisson, seja sempre muito bem-vindo. Irmão Marcos Vinícius, muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez de estar conosco aqui, tá bom? E Vitória, muito obrigada mais uma vez. Vamos ver se a omelete dela tá aprovada. Vamos ver, agora é a hora da verdade. Aquele suspense, Samuel. Ó, tá aprovado? Então, ó, gente, ó, beijão pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente vai ficar comendo aqui, ó.